conta bancária estava literalmente zerada. Menos R$ 32.000 no cheque especial. O banco me ligando 3 vezes por dia sem parar. Eu tinha um carro do ano na garagem. Vestia roupas que mal cabiam no meu salário real. Tentava impressionar fantasmas invisíveis da sociedade moderna. Cada notificação no celular era um ataque cardíaco disfarçado. O suor frio descia pela espinha quando a maquininha de cartão processava a compra do mês. Eu era um escravo de terno e gravata. Um prisioneiro voluntário em uma cela com grades de ouro e um limite de crédito pré-aprovado perigoso. Mas antes de eu continuar, você precisa entender como tudo começou. Como eu desci até esse poço escuro sem perceber o perigo em volta. O sistema foi perfeitamente desenhado para você perder. Ninguém te conta isso porque não convém aos donos do jogo revelar as regras ocultas. Desde pequenos, somos doutrinados a consumir sem pensar. A propaganda entra na nossa mente como um vírus invisível que distorce os nossos desejos reais. A Babilônia moderna não usa mais correntes de ferro cruéis. Ela usa parcelamentos em 12 vezes sem juros para prender a sua alma lentamente. Eu cansei de ficar calado vendo as pessoas caindo na mesma armadilha todos os dias. O sistema lucra horrores com a nossa ignorância completa. O bezerro de ouro de hoje brilha forte nas vitrines dos shoppings. E nós ajoelhamos diante dele toda vez que passamos o cartão impulsivamente. Nas escrituras antigas, existe uma sabedoria há muito esquecida. Um mapa de fuga que a maioria das pessoas prefere ignorar porque dói demais ler a verdade fria. O livro dos Provérbios não é apenas poesia religiosa bonita para se ler aos domingos. É um manual de sobrevivência financeira implacável, escrito pelo homem mais rico da antiguidade. O sábio Salomão entendia profundamente a verdadeira natureza humana. Ele sabia que a pior escravidão nasce silenciosamente dentro da nossa própria mente e dos nossos desejos sempre insaciáveis. Há um princípio fundamental nas escrituras que destroça toda a lógica suja do marketing moderno. O domínio próprio não é apenas uma virtude moral intocável, é a sua verdadeira alforria espiritual. Quando você gasta levianamente tudo o que ganha, você entrega o seu tempo de vida sagrado diretamente nas mãos de mercadores que não se importam com o bem-estar da sua família. O servo é sempre escravo cruel de quem lhe empresta o dinheiro. Essa é a máxima implacável do texto sagrado. O jugo terrível das dívidas é pesado e sufoca todos os seus sonhos. Eles te vendem o status social, mas entregam a ansiedade profunda. O verdadeiro tesouro escondido não está naquilo que você exibe para os outros, mas naquilo que você guarda em segredo e com prudência. O entendimento real do jogo começa quando você percebe finalmente que a simplicidade é um forte escudo protetor. Ela blinda o seu caixa sagrado contra os imprevistos cruéis da jornada e contra os predadores do mercado. Pense no discernimento absoluto que é necessário para viver propositalmente com menos do que você ganha. É um ato de rebelião pura e consciente contra a matrix financeira que suga constantemente as suas energias vitais. A porção sagrada que você reserva com disciplina todo mês é a verdadeira semente da sua liberdade. É o celeiro cheio e farto que Salomão descreve com tanta clareza impressionante. Não é sobre avareza egoísta, é sobre não depender das migalhas de ninguém. O sistema atual quer desesperadamente que você continue vivendo no limite extremo da ansiedade financeira. Porque um trabalhador altamente endividado simplesmente não questiona o status quo, não muda de emprego facilmente e não tem margem de manobra. Apenas obedece cega e passivamente aos seus mestres. Quando as escrituras sagradas falam sobre a importância vital da prudência, elas falam sobre a capacidade de olhar o mal de longe e se esconder com inteligência. O tolo vê a vitrine brilhante, entra sem pensar e sofre duramente o dano do juro composto, destruindo a sua paz de espírito por anos a fio. Existe uma paz muito profunda e silenciosa quando você deita a sua cabeça no travesseiro, sabendo com certeza absoluta que não deve nada a ninguém. Essa é a verdadeira riqueza incalculável que o mestre ensinava incansavelmente, muito além das moedas frias que os cobradores de impostos exigiam naquela época sombria e cruel. A armadilha do endividamento desenfreado é tão sedutora porque ela usa sorrateiramente a sua própria pressa contra você mesmo. A sociedade moderna odeia intensamente a paciência. Queremos o prêmio final antes de fazer o esforço necessário. E os mercadores sombrios sabem exatamente como transformar essa nossa fraqueza humana em lucro líquido e garantido para eles. Romper definitivamente com esse ciclo vicioso não é para os fracos de coração. Exige uma mudança completa de mentalidade, uma metanoia espiritual profunda, uma conversão de valores real onde você para de adorar a aprovação alheia vazia e começa a valorizar a sua independência mental, espiritual
e, consequentemente, a sua estabilidade financeira inabalável. Eu tive que aprender essa dura lição da forma mais dolorosa possível, rasgando fisicamente os meus cartões de crédito e aceitando humildemente que o meu orgulho cego estava me levando rapidamente para o fundo do abismo. A luz brilhante daquele conhecimento ancestral do livro antigo me mostrou claramente que eu estava trocando a minha tranquilidade por meros pedaços de plástico e metal. A ordem estabelecida pelo mercado quer você refém do próximo contra-cheque. Eles projetam cada comercial, cada algoritmo, cada notificação de aplicativo para tocar exatamente nas feridas mais vulneráveis da sua alma. O objetivo deles nunca foi vender um produto que você precisa, mas sim comercializar uma cura falsa para um vazio existencial que eles mesmos ajudaram a criar dentro de você. Quando você compreende a sabedoria contida nas Escrituras, uma venda cai dos seus olhos. Você percebe que viver um degrau abaixo das suas possibilidades não é um sacrifício amargo, mas sim a tática de guerra mais brilhante já revelada pela humanidade. O discípulo atento do conhecimento milenar sabe que a ostentação é apenas a linguagem oficial dos tolos endividados. Olhe ao seu redor e veja a legião de pessoas sorrindo forçadamente em fotos perfeitamente encenadas. A grande maioria delas está afogada em financiamentos impagáveis, trocando os anos mais preciosos da sua juventude para manter as aparências diante de pessoas que no fundo elas nem suportam. A Babilônia se alimenta exatamente dessa vaidade coletiva, transformando a insegurança humana em combustível para as suas engrenagens de lucro infinito. Os juros compostos são descritos frequentemente como a oitava maravilha do mundo, e eles são exatamente isso. O grande problema é que ninguém te avisa que, quando você vive acima do que pode, essa maravilha trabalha contra a sua vida de forma impiedosa, dia e noite, não respeitando finais de semana nem feriados. É o cobrador invisível que se senta na mesa de jantar da sua família e devora silenciosamente o pão que deveria ser dos seus filhos. Eu vi com meus próprios olhos como o orgulho destrói o patrimônio de famílias inteiras. Irmãos se voltando contra irmãos por causa de heranças desperdiçadas. Pais trabalhando até a exaustão física e mental, porque não souberam frear os desejos excessivos. Filhos herdando apenas boletos atrasados e um ciclo de miséria transgeracional que se perpetua. O livro da sabedoria já alertava que a soberba sempre precede a queda, e no campo financeiro, essa queda costuma vir acompanhada de um aviso de despejo. O mestre costumava falar em parábolas sobre construir a casa sobre a rocha sólida. Quando os ventos fortes das crises econômicas sopram, e quando as enchentes das demissões e imprevistos batem contra a estrutura da sua vida, a casa construída sobre a areia do crédito fácil desmorona instantaneamente. A fundação de rocha é, pura e simplesmente, a reserva construída com suor, disciplina e a negação dos prazeres momentâneos em favor da paz futura. Muitos falsos profetas das finanças modernas vão tentar te convencer de que você pode ter tudo agora mesmo. Eles vendem a ideia tóxica de que a vida é muito curta para não aproveitar todos os luxos imediatamente. Mas a verdade nua e crua é que a vida pode ser terrivelmente longa e amarga quando você passa as últimas 3 décadas da sua existência dependendo de ajuda alheia porque negligenciou o amanhã. A luz dessa compreensão muda para sempre a forma como você enxerga o dinheiro. A verdadeira alforria espiritual começa no exato momento em que você olha para um objeto de desejo brilhante na vitrine, sente a vontade impulsiva de comprar e diz não. Nesse simples e profundo não, você retoma o controle soberano do seu tempo de vida. Você corta uma das cordas invisíveis que te prendem ao sistema. Cada real que você não gasta com inutilidades é um soldado a mais no exército da sua liberdade financeira futura. Imagine o alívio indescritível de não se importar se o seu vizinho trocou de carro novamente. Imagine a blindagem emocional de saber que o seu celeiro cheio te protege das ameaças veladas do seu chefe abusivo. Essa é a verdadeira prosperidade que as Escrituras ensinam, a paz que excede todo o entendimento terreno, porque não está ancorada em bens perecíveis que as traças destroem, mas em princípios sólidos de gestão prudente da vida. O sistema educacional tradicional foi propositalmente desenhado para não te ensinar isso. Você aprende as fórmulas matemáticas mais complexas, mas sai da escola sem a menor ideia de como administrar um orçamento familiar. Você é treinado exaustivamente para ser uma engrenagem obediente na máquina corporativa, gerar riqueza para os donos da ordem e devolver todo o seu salário na roda do consumo ininterrupto. Mas existe um caminho de fuga estreito e pouco frequentado. É o caminho do sábio que prefere a discrição de uma conta bancária sólida aos aplausos vazios por usar marcas famosas.
Ele entende que a verdadeira herança que ele vai deixar não são os bens de luxo depreciados, mas o exemplo de domínio próprio e de sabedoria prática frente às tentações materiais do mundo. O silêncio do deserto é necessário para esvaziar a mente do barulho do marketing incessante. Quando você faz um jejum das compras impulsivas, você começa a ouvir os seus pensamentos de forma muito mais clara. Você percebe o quanto as suas escolhas financeiras eram, na verdade, respostas emocionais a problemas não resolvidos da sua infância ou pressões cruéis do seu círculo social. As armadilhas dos mercadores estão espalhadas por todos os lados. Um simples clique num anúncio direcionado e o feitiço é lançado contra a sua tela, prometendo que aquele novo produto finalmente trará a felicidade plena. Não seja o escravo dócil que eles esperam que você seja. Erga o seu escudo de discernimento e questione implacavelmente cada saída de dinheiro do seu sagrado orçamento doméstico. Se inscrever neste movimento de libertação mental significa aceitar o fato de que você terá que andar na contramão de todo o mundo. A multidão endividada vai tentar ridicularizar a sua frugalidade. Eles vão chamar o seu planejamento rigoroso de mesquinhez, porque a sua atitude prudente é um espelho que reflete dolorosamente a completa irresponsabilidade deles perante o próprio futuro financeiro e familiar. A verdadeira lição da pedra oculta, o conhecimento milenar que sustenta impérios duradouros através dos séculos, reside na capacidade inabalável de negar a si mesmo hoje para dominar amplamente o amanhã. Enquanto o tolo gasta de imediato a semente recém-colhida numa festa passageira e extravagante, o homem de prudência inquestionável enterra essa semente em solo fértil, suporta estoicamente o rigor severo do inverno sem reclamar, e inevitavelmente acaba colhendo uma floresta majestosa de abundância que garantirá a paz absoluta e a prosperidade indestrutível para as suas próximas gerações. Essa sabedoria ancestral das Escrituras não é uma teoria abstrata e inútil, é uma prática diária, contínua e incansável de guerra mental contra as próprias emoções destrutivas. Cada moeda sabiamente poupada e direcionada para a sua defesa pessoal não é apenas dinheiro guardado num cofre, mas é uma fração inestimável da sua alforria espiritual, um grito surdo de independência contra os mercadores da ansiedade. Quando o seu tesouro oculto cresce silenciosamente e sem ostentação no escuro, o peso esmagador e asfixiante do sistema opressor começa finalmente a despencar dos seus ombros exaustos. O grande perigo real que nos assola e destrói tantas vidas promissoras não está localizado num colapso repentino e espetacular da economia global, mas sim na erosão lenta, contínua e quase imperceptível de microdecisões diárias equivocadas que tomamos no automático. O cafezinho superfaturado na esquina, as assinaturas esquecidas de serviços que nunca utilizamos, o pequeno luxo rotineiro justificado falsamente pelo eu mereço. Tudo isso compõe as pesadas correntes invisíveis forjadas minuciosamente dia após dia pelos engenheiros obscuros da matriz social moderna para garantir que você jamais alcance a tão sonhada estabilidade e liberdade definitiva. Se você chegou até aqui, escutando até o final estas palavras densas e desconfortáveis, você definitivamente não é como a maioria absoluta da população que prefere passar a vida inteira dormindo anestesiada enquanto é violentamente roubada pelo sistema financeiro tradicional. Você demonstra possuir a coragem rara de pensar diferente da multidão, de questionar severamente o destino pré-estabelecido para você e de mudar radicalmente o rumo trágico da sua história pessoal antes que as portas da oportunidade se fechem para sempre. Se inscreve. Esse canal não é para qualquer um. É exclusivamente para aqueles que não têm medo de romper o sistema por dentro. O relógio inclemente não para de bater e o sistema capitalista predatório continua trabalhando exaustivamente contra você a cada exato segundo em que você hesita paralisado pelo medo de abrir mão de falsas recompensas. Transforme imediatamente toda essa sua frustração acumulada numa ação calculada e destruidora contra as suas próprias fraquezas de consumo desenfreado. O tempo está passando assustadoramente rápido. Os juros cruéis continuam correndo a favor dos poderosos. E adiar essa mudança drástica de vida tem um custo real, devastador e incalculável que vai aniquilar o seu futuro de forma irreparável, caso não desperte agora mesmo.